Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Sexto ano, minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... esfriou, Sacramenha. Tem que colocar minha touquinha aqui, o professor se protegendo. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, brincadeiras à parte, tá? A gente vai entrar no conteúdo do capítulo 6. Pessoal, é uma parte já saindo da Grécia, a gente vai falar da Macedônia, vai falar dessa terra vizinha dos gregos que trouxe muita importância para aquele momento na questão cultural e nas expansões territoriais, com um rei chamado Felipe II e com seu futuro filho, que vai fazer um trabalho muito de conquistas, né? Conhecido como Alexandre o Grande, tá? Então nós temos na abertura da apostila de vocês, nós temos aqui algumas imagens, né? Sala do Real Gabinete Português de Literatura no Rio de Janeiro. Então nós temos aqui uma grande quantidade de livros. Aqui também nós estamos falando de uma biblioteca de Praga, lá na República Tcheca. Atento aos detalhes do telhado. Meu passarinho está cantando, se você se incomodar com isso, eu vou tirar ele daqui a pouco, tá? E aqui nós também temos uma outra biblioteca municipal de Stuttgart, na Alemanha. Isso é uma fotografia de 2013. Ela não é tão traços coloniais, né? Essa aqui é um traço mais moderno. Só um pouquinho, pessoal, vou dar uma paralisada aqui para o meu passarinho parar de falar. Muito bem, continuando então nossa matéria, vamos verificar se está gravando isso aqui. Temos traços de uma biblioteca mais de linhas modernas, né, com áreas bem amplas e tudo mais, percebo que há parte para as pessoas sentar e tudo mais. Enfim, após observar essas fotografias que a gente já fez, de 3 bibliotecas localizadas em diferentes países, responda as seguintes questões. O que elas guardam, essas bibliotecas? Ora, o que elas guardam, meus alunos? Né? Tapete? Botijão de gás? Lógico que não, né? Elas guardam livros, guardam conhecimento, né? E a segunda pergunta, qual é a importância das bibliotecas para a humanidade? Para que serve uma biblioteca, né? Então é um lugar que você busca o conhecimento, então ela guarda muito conhecimento, muita história retratada, escrita, desenhada, enfim. Qual a importância? Então é para que as pessoas tenham o conhecimento da humanidade dos passados, do passado e até a atualidade. Então é para essa função que serve a biblioteca, né? Embora nós estemos vivendo numa era muito mais tecnológica, muito mais antenada em questão de computadores, em questão de celulares, né? Você consegue ter uma infinidade de recursos dentro de uma pecinha, de uma maquininha desse tamanho aqui, que você consegue colocar milhões e milhões de livros, até dados que você não tem imaginação. É claro que ainda existe a maneira tradicional de você ir lá pesquisar nos grandes livros, né? Mas hoje a maioria das bibliotecas estão digitalizando tudo, estão colocando exposto isso pra gente na internet, então a gente só basta fazer um cadastro lá nessa biblioteca e você vai ter assim infinidade de informações que talvez seria muito mais difícil você buscar dentro da biblioteca. Existe o espírito de ir lá e pesquisar tudo mais, mas a internet nos possibilita essa informação muito mais rápida. Quais são os objetivos desse nosso capítulo que a gente vai estudar? Resgatar as principais características culturais dessa sociedade grega da antiguidade, localizar a Macedônia no mapa europeu, onde ele ficava, próximo vizinhança dos gregos, conhecer as principais características políticas, econômicas e sociais da Macedônia, como que se organizava socialmente, como que era a política deles, era parecida com os gregos, como é que era a economia, baseada em que, se sobreviviam do que, de que maneira que eles viviam, né? E compreender o processo expansionista promovido por Alexandre, né? E também entender a questão da expansão de Felipe II, tá? Destacando as políticas colocadas em prática por ele nos lugares conquistados, da maneira que ele atuou, como que ele fez com que as pessoas depois de conquistadas se submetessem aos seus controles e tudo mais.
compreender a cultura helenística como fruto da aproximação de diversas culturas orientais e ocidentais. Então, aquela aproximação que Alexandre faz dos outros povos, dos outros lugares, eles vão acabar incorporando aquela cultura, aprendendo aquela cultura local e também levando a sua cultura também para esses povos aprenderem, né? Essa é a troca cultural que acontece, é um processo muito bacana e nós vivenciamos isso no dia a dia hoje, constantemente através dessa ferramenta que a gente já comentou, que é a internet, tá? Ela nos traz conhecimento muito rápido, mas ao mesmo tempo também muito perigoso. No capítulo estudaremos a Macedônia, povo que estabeleceu-se ao norte da Grécia, constituindo um império. Muito bem. Que vivia ao norte, então, da Grécia, constituiu um império que unia o Oriente e o Ocidente. Uma das suas legados foi uma imensa biblioteca erguida na cidade egípcia de Alexandria. Então, essa biblioteca não existe mais, então foi já destruída pelo tempo e pelas invasões dos romanos, enfim. Essa biblioteca, então, era uma herança dessa questão muito importante que Alexandre e o pai dele deixaram como legado, que era acumular os conhecimentos e guardar tudo em um lugar específico, né? Para entender melhor todo esse processo, relacione aos macedônios, vamos iniciar essa nossa discussão abordando o contexto desse mundo grego. Sobre a Grécia Antiga, ou na Antiguidade, analise as afirmativas a seguir. Já traz a resposta para vocês, né? Foi formada por diversos povos como aqueus, eólios, dórios e jônios? Sim, nós sabemos que esse lugar foi formado por eles. Foi um poderoso império cujo imperador era a autoridade máxima. Não. Tinha imperador? Não tinha imperador nas cidades-estados gregas. O nome já diz. Cidades-estados eram independentes, autônomas, se viravam por conta própria. A única coisa que eles tinham em relação de proximidade era a linguagem, a crença e a questão de ensinamento e tudo mais. Mas fora isso, eles eram extremamente independentes. Tinham pessoas que mandavam em cada das cidades por conta própria. A democracia foi uma das heranças deixadas pelos gregos para as gerações e os povos que os sucederam. Sim, foi essa a porção. Então, letra D, opção. E aí, os gregos eram politeístas e seus deuses eram antropomórficos, isto é, tinham formas humanas? Sim, não era o deus lá, o Zeus, a Atenas, então eles as representavam com um semblante de uma pessoa, de um ser humano, tá? Então é verdadeira essa informação. Em Esparta, a educação dos meninos desde muito pequena era voltada para a guerra. Sim, também era voltada para a guerra. E na antiguidade, cidades-estados em Atenas foi marcada pela democracia e por ser uma sociedade sem escravizados. Falsa, porque nós sabemos que totalmente a Grécia dependia dos escravos para sobreviver, enfim, saíram conquistando tudo o que acontecia naquela frente. Os gregos apreciavam o teatro de forma e foram os criadores da comédia e da tragédia. Também é uma informação verdadeira, a gente viu nos capítulos anteriores. E os gregos eram pacíficos e nunca entraram em nenhum conflito. Nem a pau, né, Juvenal? E quando você fala grego, você já está falando espartano também, tá? Então, estava no sangue, a guerra estava na veia dos caras, tá aqui, ó, voltado para a guerra. Então, eles ensinavam seus moleques para lutar desde pequeno, ok? Em seu caderno, reescreva as afirmativas falsas na questão anterior. Então, a falsa já vai colocar aqui, ó. Na cidade de Atenas foi marcada pela democracia por ser uma sociedade, então era escravizada, tinha escravos, vai só mudar essa parte aqui, e a gente sabe que os gregos eles eram bons de guerra também, então você vai trocar essa informação. Enfraquecimento das cidades-estados gregos, tudo que chega no ápice, início, meio e fim, é a curva, né? É igual estava falando desse vírus aí. Ele iniciou, vai ter seu ápice e a tendência é cair. Então essa é a natureza das coisas que acontecem. A mesma coisa para os grandes impérios que aconteceram. A gente vai ver que os gregos também entraram em declínio, também foram fragilizados e foram conquistados, porque assim, quando você tem alguém liderando, você tem um pensamento, mas quando você não tem mais essa pessoa, o que sucede ele não vai pensar igual, vai tentar fazer de maneira igual, e a sequência é cada vez mais, ou vai crescer mais ainda, ou vai entrar em decadência.
Os gregos entraram em decadência, os romanos a gente vai ver também que entraram em decadência. Todos os impérios que existiram foram início, meio e fim, tá? E assim, talvez esse prolongamento seja maior para um império e menor para outros impérios, né? Mas para os romanos, por exemplo, aí, ó, 2000 anos de história, entraram em decadência, a corrupção, a ganância, a luta pelo poder fez com que eles entrassem em decadência. Lá no século VI a.C., foi o período que o auge do desenvolvimento cultural das cidades de Atenas, e também quando essa cidade exerceu influência militar e política sobre as grandes cidades da Grécia. Então, as mais importantes, Atenas e Esparta. Existiam outras? Claro que existia, professor. Só que essas outras, elas eram inexpressivas, não tinham muito conhecimento, não tinham muito a oferecer. Por quê? Porque Atenas era o top da coisa e Esparta também era muito, muito importante. Muito bem? As outras cidades-estados gregas, descontentes com a supremacia de Atenas, formaram alianças e se envolveram em conflitos que atingiu toda a Península Balcânica. O principal conflito desse período foi as Guerras do Peloponeso. Está aqui do ladinho, Guerra do Peloponeso. Ocorreu entre duas ligas de cidade comandadas por Atenas e por Esparta, cidades-estados rivais. Esparta criou a Liga do Peloponeso para conter o prestígio de Atenas na Grécia, e por sua vez Atenas reuniu as cidades-estados aliadas e formou a Liga de Delos. Após anos de batalha, a guerra terminou no ano de 404 a.C., com a vitória de Esparta. Após essa vitória, Esparta tentou impor seus costumes aos seu modo de vida dos demais cidades gregas, o que gerou novos conflitos. Então, assim, é natural, né? Os gregos estavam pensando, os espartanos estavam pensando apenas em criar soldados específicos, né? Mas não era a mesma ideia, a mesma pegada que tinha nas outras cidades-estados gregas. Então, divergiram nesse processo todo. E aí começa o fim desse processo, desse grande império que era, não vamos colocar império, desse grande momento de cultural que havia naquele processo todo, que era dos gregos. E quando você tem um reino fragilizado, você se torna vulnerável, né? Os inimigos observam tudo isso, estão acompanhando, então estão atentos à questão: vamos invadir nesse momento que a gente vai conquistar vocês. Foi o que aconteceu. Felipe da Macedônia conquistou algumas cidades-estados gregas, e os macedônicos, apesar de serem conquistadores, absorveram muito da cultura grega, em vez de impor deles a sua religião sobre sua região conquistada. Então, quando eles chegaram lá, eles conquistaram esses caras e falaram assim: agora vocês vão ter que seguir a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E não foi bem isso que aconteceu. Foi o inverso. Os macedônicos gostaram daquela cultura dos gregos e acabaram sendo conquistados por essa maneira de pensar, a democracia em si, as religiões, os deuses, enfim, tudo isso acabou sendo influenciador para que os macedônios se beneficiassem. Então a Macedônia está bem aqui, ó, para quem não conhece, está aqui no mapa. Então nós temos a Península Itálica pertinho aqui. Outro povo que também vai sofrer muita influência dos macedônicos, dos gregos, é esse que vive aqui, ó, tá? Tanto é que os gregos também vão fundar colônias nessas partes aqui da Itália. E acabaram também influenciando a maneira de criar o Deus. Só que aqui eles criaram deuses com outros nomes, com outras pegadas, enfim, mas que era uma cópia fiel, né? Daí nós vamos estudar na mitologia da crença, né? Depois do final da Guerra de Troia, alguns caras fugiram daqui, fundaram cidades e acabaram formando a cidade de Roma. E de Roma cresceu tanto que se tornou o Império Romano, tá? Muito bem. Então, Macedônia, perto das cidades-estados da Grécia, então é natural que eles acabaram tendo uma certa cobiça por esses povos que estavam sendo seus vizinhos. Ok? Bom, a Macedônia era uma região montanhosa ao norte da Grécia, na Península Balcânica. Sublinha essa parte que é importante. Para os gregos, a Macedônia era primitiva e seus habitantes de tal forma grosseiros que não mereciam atenção.
menosprezavam os macedônicos, né? Os gregos se achavam superiores, enfim, nós somos os melhores, nós temos democracia, nós pensamos, nós somos pessoas que não podemos nos misturar com esses caras aí que estão chegando. Foi um erro fatal, né? Os macedônicos falavam grego, além de serem muito influenciados por outros povos, porque eles estavam mais distante da Grécia e mais próximo dessas pessoas que estão aqui, ó. Então, natural que você seja influenciado por essas pessoas que estão nessa parte do mapa. Ok? A ascensão monárquica era geralmente decidida após traições e lutas sangrentas. Felipe II, por exemplo, chegou ao poder em 359, aos 23 anos de idade. Não consegue imaginar um negócio desse? Um cara com 23 anos de idade chegou ao poder. O filho dele chegou ao poder mais cedo, com 20 anos. E morreu com 32. Tá? Estão me chamando para comer. Para se tornar rei, fez desaparecer o legítimo herdeiro do trono macedônio com um sobrinho e ainda matou 3 meios irmãos. O cara era sangrento demais, gente. Após se tornar imperador, em pouco tempo Felipe acabou com as disputas, né, internas do poder, fortaleceu o exército e deu início a um processo de conquistas territoriais. Então ele começa a expandir. A Macedônia não era cidade-estado, a Macedônia era governada por um império, tá? E aí que entrou a dificuldade para que os cidades-estados gregas se defendessem. Aquelas ligas que aconteceram deixaram eles um pouco desestruturados. Então, quando eles começaram a brigar entre si, eles acabaram sendo vulneráveis. Então o cara foi muito esperto e astuto, ele invadiu a parte que corresponde a algumas cidades próximas e vizinhas da Grécia, né? Eritreia, nessa parte toda aqui que a gente conhece como extensão, não dá para ler o nome aqui, o professor não está enxergando, tá? Enfim, interpretando o documento. A respeito de Felipe II, leia o fragmento seguinte. Onde conquistava territórios, Felipe fundava cidades, construía estradas, promovia a agricultura e empenhava-se em ganhar a lealdade de seus novos súditos. Os que resistiam eram submetidos à força, mas o rei preferia alcançar seu objetivo sem derramar nenhuma gota de sangue. O crédito de uma vitória militar, dizia ele, era dividido com seus soldados, mas uma vitória diplomática era toda minha. A melhor maneira de diplomacia, né? Só que você está sendo conquistado, então. Qual era a política adotada pelo Felipe II? Era o diálogo, a conversa, a construção, o progresso, a fazer com que as pessoas se sintam melhores com esse novo líder que está fazendo com que as coisas aconteçam. Então, de modo geral, era trazer benefícios para aquela população conquistada. Tá bom? Explica os motivos que levaram Felipe II a agir como diplomacia, sempre que possível em relação aos seus povos conquistados. Procurava agir diplomática para evitar o derramamento de sangue, revolta, briga, luta, enfim, eles queriam umas coisas mais pacíficas. Formação do Império da Macedônia a gente vai deixar para a próxima aula, para não ficar muito extensa, enfim, essa é a nossa aula de hoje. Eu agradeço a presença de todos e quem está assistindo, se dedicando, acompanhando. Muito obrigado. Tchau, tchau.